Ok, já deve ter passado pela timeline de vocês o óculos de realidade virtual da Apple e provavelmente foi com o mascote da Sadia usando um óculos de esqui. Por sinal, alguém já percebeu que o mascote da Sadia usa um óculos de esqui e ninguém se perguntou por que ele usa? Eu tô me perguntando disso até agora. Mas vamos lá, já deve ter passado pela timeline de vocês esse meme, tirando onda com o óculos da Apple. Também há muitos comentários sobre o preço dele, porque acho que não pega ninguém de surpresa, é um dispositivo da Apple. Nesse vídeo aqui, nós vamos passar sobre quais são as principais especificações, o que diabos é esse óculos de realidade aumentada e virtual que a Apple está apresentando, e também os nossos pitacos sobre se vai dar certo. Ontem, durante a WWDC, o evento da Apple com seus desenvolvedores, a Apple apresentou alguns novos hardwares e entre eles um que já fazia tempos que estava aparecendo nos rumores, que era o óculos de realidade aumentada da empresa. O Apple Vision Pro é um dispositivo standalone, que a gente chama. Ele não depende de outros dispositivos para operar. Diferente, por exemplo, o óculos de realidade virtual do PlayStation, que depende, de todo um PlayStation, ou como é o caso do Reverb da HP, que a gente já fez vídeos aqui no Adrena que você precisa conectar ele com um outro dispositivo. Ele se assemelha mais a outras propostas, como os desenvolvidos pela Oculus, em que você tem um óculos de realidade virtual que é em si um aparelho. Você navega na internet, você abre os aplicativos, tudo diretamente dele próprio. Ele não precisa ser conectado a outro dispositivo. Isso faz com que ele seja um dispositivo, além de bem completo, também bastante portátil. Você consegue andar somente com ele pelos lugares que você está usando. Provavelmente não ande com ele por lugares, porque a ideia não é você sair andando com esse óculos para lá e para cá. Mas você vai poder mudar o local onde você está, usar em outros lugares e carregar ele facilmente, já que ele não precisa ter todo um computador ou todo um videogame conectado a ele. A Apple, claro, sempre apresenta seus dispositivos como algo revolucionário, mas o ponto forte da Apple é que ela inventa as coisas que já foram inventadas. Já foi, ao longo da história dela, foi assim com os smartphones, foi com os tablets, eram tecnologias que já existiam, já tinha galera trabalhando nelas. A diferença é que, e esse é o grande mérito da Apple, muitas vezes ela chega e vai lá e faz tão melhor do que todo mundo que já havia feito esse tipo de dispositivo, que meio que parece que ninguém tinha feito ele ainda. E essa é a ideia por trás do Vision Pro. Ele tem uma série de refinamentos comparados com as outras tecnologias que a gente já conhece na área e vou descrever aqui então algumas delas. A primeira, que deve impactar bastante na experiência, é a densidade de pixels dos displays. Ele tem um total de 26 milhões de pixels e isso é uma resolução 4K para cada um dos seus olhos. Essa densidade muito alta de pixels faz muita diferença porque o display está muito próximo dos seus olhos. Então, é um display que tem uma densidade muito mais alta que o próprio iPhone, por exemplo. A ideia da Apple é que você coloque esse óculos e tenha a sensação de que você está realmente vendo o mundo real do lado de fora. E esse é um ponto importante. Assim como opera também o óculos do PlayStation ou também, por exemplo, o Reverb, você não está realmente vendo o mundo. Você tem um conjunto de câmeras que está captando a parte externa e você está vendo através do display o mundo externo aqui dentro. Então, isso funciona no conceito de realidade aumentada, e quanto maior for a densidade de pixels e a qualidade da câmera que está captando a parte externa, mais a sensação que você tem é que você está vendo o mundo externo. No PlayStation, por exemplo, quando você liga a câmera para ver o mundo externo, ela é preto e branco, ela tem uma definição bastante baixa. Então é mais só para o jogador se localizar. A função dessa câmera externa no PlayStation 5 é tirar aquela agonia que você tem quando está usando óculos de realidade virtual de que você está excluído do mundo externo. Então na Apple, o conceito é diferente. Você quer continuar vendo o mundo externo e você quer ver novos elementos flutuando como se fosse na sua realidade. Esse é o conceito, então, da realidade aumentada. Para executar essa imersão, a Apple colocou uma porrada de câmeras. Muita câmera. 12 câmeras ao total. Então você vai ver que outras soluções têm um conjunto. Então o Reverb, por exemplo, tem essas duas frontais, tem uma em cada uma aqui das laterais. O PlayStation VR também você vê que tem 4 câmeras aqui na parte frontal. Então há um conjunto de sensores e também o PlayStation VR tem câmeras internas. O Apple Vision Pro, ele tem um conjunto de câmeras frontais para você fazer, inclusive, além de você conseguir ver o mundo externo, você também pode gravar em 3D, que é quando você tem duas imagens diferentes para criar aquele efeito de profundidade. Você tem câmeras nas laterais, você tem câmeras adicionais viradas para baixo, que é muito importante porque é como você vai interagir dentro do sistema operacional. E você também tem um conjunto de câmeras para dentro. E aqui vem um ponto importante. A Apple está pegando uma abordagem que a gente viu no PlayStation 5 da leitura dos olhos. Então, o Apple Vision Pro sabe para onde você está olhando. Isso, na verdade, é indispensável para a interação com ele. Diferente do PlayStation 5, em que você só coloca o óculos e ele já sai funcionando, o Apple vai fazer uma leitura mais
precisa. Então, inclusive, ele é calibrado com o seu rosto inicialmente. Você usa os sensores 3D virado para você primeiro para rastrear, criar um modelo de como é o seu rosto, e depois também há uma calibração com o seu olhar. Então ele vai pedir para você olhar em diferentes regiões e vai calibrar de forma bastante precisa para saber exatamente onde você está olhando. Isso é bem importante porque são as 3 formas de interagir com o óculos. Então você vai ter o comando pelas suas mãos, e é por isso que tem um conjunto de câmeras virado para baixo, é para ver o que você está fazendo com as suas mãos. Você tem a leitura de onde você está olhando e, por fim, você tem os comandos por voz. Então, para você escrever coisas ou dar comandos para Siri e executar algumas ações. Então, essas são as 3 formas de você interagir. Você basicamente vai olhar para o que você quer, através de um gesto de... O clique da interface do Vision Pro é uma vibe meio Siri, sei lá. Você olha para o que você quer, é o seu clique do mouse e você apertar dessa forma, mas tem um rastreamento da mão para outros comandos. E por fim, quando você precisar usar comandos por voz, você chama a Siri e torce para isso dar certo. Minha experiência com comandos por voz não é das minhas favoritas. Então você tem essas 3 formas de interagir com o óculos sem necessidade de outros acessórios. O PlayStation 5, por exemplo, vai usar os seus controles, então algumas interações você vai ver o uso de controles mais específicos. A Apple tentou deixar o mais livre possível. Você colocou o óculos e você não precisa de mais nada. Você já sai usando ele sem problemas. Para que tudo isso funcione de forma bastante precisa, a Apple está usando um conjunto de 2 chips. Então nós temos o Apple M2, que já é um processador de alta performance, que ela usa em seus notebooks, seus PCs, e ele vai ser combinado com um novo chip, ele é o R1. O objetivo do R1 é dar conta das suas 12 câmeras e múltiplos sensores. Tem sensor de infravermelho virado para os seus olhos, tem o LiDAR, o sensor de leitura de espaço e de distância virado para frente, um conjunto de sensores para fazer o rastreamento do seu ambiente. Então tudo isso precisa de um chip exclusivo, só dedicado a dar conta dessa grande quantidade de informações que estão chegando ao mesmo tempo. E o resultado na apresentação da Apple é bem impressionante. Então, claro, é a apresentação da Apple, eles não iam mostrar o negócio travando, apesar de que tem empresas que apresentam seus dispositivos travando, sempre bom lembrar a apresentação do Surface da Microsoft. Na apresentação está tudo funcionando certinho e mostra realmente uma situação muito imersiva, em que a pessoa coloca o óculos, está no seu ambiente, normalmente na sua sala, é representado nas cenas, e você consegue ver os apps abrindo na frente dela, ela consegue ver eles interagindo com o cenário, inclusive projetando sombras no chão, nas mesas, nos objetos, e interagindo com coisas em torno da pessoa. Então, por exemplo, se surge alguém, o óculos entende que tem uma pessoa nessa região e vai lá e... Por exemplo, se você está no modo totalmente imersivo, em que ele fecha o mundo externo para você só ver os apps, ele abre para te indicar que uma pessoa surgiu no seu ambiente. É bem importante. A sensação de estar fechado dentro dos óculos de realidade virtual é um pouquinho desconfortável e a Apple está tentando ao máximo tentar abrir essa comunicação entre quem está com óculos e as pessoas do lado externo. Então tudo isso cria uma interface em que, em teoria, todo o espaço em torno de você é tela. O problema aqui que a gente vai precisar ver testando, e a opinião dos reviewers, é como fica o ângulo de visão, porque uma das coisas que limita bastante nesses óculos é o quanto você costuma ver nas laterais. Muitas vezes esses óculos têm uma visão meio de túnel. É um problema que afetou, por exemplo, o pessoal reclamou muito do HoloLens, é algo que afeta, por exemplo, o reverb. Você não tem um campo de visão tão amplo, então você não... Na apresentação da Apple, obviamente, tudo parecia como se a pessoa tivesse rodeada dos apps em torno dela. Não sei o quanto na prática, na verdade, vai ser uma coisa mais parecida com isso aqui. Já que você não tem campo de visão, você precisa sempre virar a cabeça muito para encontrar os objetos, não vai poder só de canto de olho ver algumas coisas. PlayStation VR sofre disso, então ele tem um ângulo de visão que você até consegue ver um pouco das laterais, mas normalmente você precisa girar a cabeça para ver mais claramente objetos que estão principalmente nos cantos da imagem. Vamos ver se a Apple consegue implementar isso melhor, já que ela inclusive colocou uma câmera dedicada para cada lado justamente para ter uma captação mais ampla de campo de visão. Para o seu óculos, a Apple está implementando um sistema operacional novo. Ele se chama Vision OS, mas basta ver a apresentação deles para perceber que ele é extremamente familiar para quem já usa dispositivos da Apple. Ele tem muitas semelhanças com o iOS, a forma como os ícones, a arte dos ícones, a forma como várias das coisas operam. A diferença é que ele foi pensado, ao invés de ser numa tela, ele basicamente tem as interfaces flutuando no ar, e a pessoa consegue fazer esse multitasking. Vai abrindo, por exemplo, tem uma videochamada, você abre ela flutuando aqui do lado, você está navegando na internet, está flutuando o Safari aqui na sua frente, e aí você vai enchendo de coisas no espaço na sua frente, criando uma área de trabalho que literalmente ocupa todo o ambiente onde você está. Outra função que eles mostraram é o uso dele para consumo de multimídias e entretenimento. Então ele foi mostrado um gameplay no PlayStation 5, então ele pode substituir a tela da sua TV para você criar uma tela do tamanho que você quiser.
Isso, de novo, nas experiências que eu tive com VR é maneiro, mas ao mesmo tempo elas dependem muito do campo de visão, porque não adianta você ter uma tela gigantesca se os cantos da tela na sua frente você não consegue enxergar, exceto virando a cabeça. Fica uma experiência meio, o cinema só tem as cadeiras primeira fileira. Se alguém já cometeu esse erro de comprar um ingresso muito cedo e sentou na primeira ou segunda fileira de uma tela muito grande, é meio que essa vibe. Você tem que ficar olhando os cantos da tela e você lê legendas fazendo assim. Tipo, testando para ver se essa experiência vai ser melhor. Pela apresentação, o óculos parece muito bem construído, então a solução deles para você poder enxergar a pessoa é interessante, já que quando você coloca esses óculos de realidade aumentada, o VR, vocês podem ver que fica com esse visual de alienígena e vocês não me veem. Então, por mais que a câmera abra para eu poder ver vocês não têm nenhum feedback dos meus olhos. E a Apple colocou um feedback, uma tela externa, em que você vê os olhos da pessoa. Fica meio esquisito, porque justamente como os olhos da pessoa vão para a parte externa da tela, eles estão meio que fora de posição, fica parecendo aquelas piadas em que a pessoa coloca um óculos tão fundo, um óculos de garrafa, que o olho dela fica meio fora de lugar. Pra mim, todo mundo da apresentação da Apple tava com esse visual. What the hell? Mas é melhor do que não ter feedback nenhum, que é o que acontece quando você não tem feedback nenhum, basicamente. Vocês não sabem por onde estão olhando, as expressões faciais se perdem um pouquinho. E quando você está usando óculos e está numa videochamada, eles buscaram achar uma solução para o fato de que não tem nenhuma câmera flutuando externa, que é criar um modelo 3D. Então, quando você escaneia o seu rosto, ele vai criar um modelo 3D de como é seu rosto e vai, através dos sensores, tentar recriar as expressões faciais enquanto você está fazendo uma videochamada. O Vale do Estranhamento pega forte nessa parte. Tem algumas pessoas que ficaram um pouco esquisitas nas suas representações em 3D na apresentação, mas dada as circunstâncias, é o que tem para hoje. Não consigo pensar uma solução melhor do que a Apple está usando, então vamos com isso. Olhando como é feito o encaixe, eu vi durante a apresentação da Apple, teve momentos em que nós tínhamos óculos que só tinham a parte traseira, que parecia ter um belíssimo acabamento em tecido, muito bem encaixado, parecia fazer um encaixe muito bom, e uma parte frontal também que trabalhava quando você encaixava, ou a parte que tem que cortar a luz, né, basicamente não deixar luz externa e fechar o seu campo de visão dentro do óculos. É uma abordagem parecida com por exemplo, o Reverb, que ele tem um sistema de molinhas que vai puxar para encaixar dentro do seu rosto. Não é o mais confortável, ele acaba criando uma pressão na parte da frente e de trás e fica te sanduichando aqui. Algumas partes da apresentação apareceu uma tira na parte superior, dando um pouquinho mais de sustentação. Ainda acho que a melhor solução é a da Sony com o seu VR do PlayStation 5, porque o óculos em si ele não está pressionando contra o seu rosto, né? É essa tiara superior aqui que realmente está fazendo a pressão, enquanto que o óculos em si está aqui voando na frente do seu rosto. É ainda para mim a solução mais confortável de realidade virtual, mas essa aqui eu sei que funciona também e tem que ver se a implementação da Apple não é melhor. O que não é melhor é o preço e a solução para o óculos. Quer dizer, esse óculos. Porque eu faço um óculoseception quando eu estou usando VR, porque eu tenho o óculos da realidade virtual e o óculos da triste realidade da minha miopia. E a coisa fica meio complicadinha. O óculos em si já custa bastante, ele custa $3.599. É caro, mas dado a qualidade dos displays que eles estão colocando ali, que tem dois chips, um M2 e um R1, o acabamento e todos esses detalhes em torno dele, a quantidade de sensores, não pega ninguém de surpresa. Não é nem caro para os padrões da Apple comparado com outros dispositivos, inclusive alguns lançados na mesma apresentação. É caro, mas é Apple. E falando em preços, tem um jeito de eu mostrar para vocês quanto custa esses dispositivos da Apple e vocês nem precisam sair daqui desse vídeo ou sair aqui do YouTube. Estou falando da ferramenta do YouTube Shopping, que a gente consegue selecionar alguns produtos que a gente está mencionando ao longo do vídeo e consegue mostrar para vocês onde eles estão disponíveis e qual é o preço que está sendo cobrado, sendo aí um bom complemento para o vídeo. Vocês não precisam sair da narrativa, pode continuar acompanhando o que eu estou falando por aqui, mas pode abrir essa aba adicional e sem sair do vídeo consegue dar uma conferida em alguns dos produtos que a gente está destacando ao longo dessa publicação. Então, nesse vídeo eu estou colocando exemplos de dispositivo da Apple para vocês sentirem que a porrada costuma ser salgada, para ter uma ideia então que realmente não dá para ficar muito otimista sobre quanto vai custar o Apple Vision Pro se ele vier para o Brasil. Então, não deixe de conferir, quando aparecer aí no canto alguma indicação com o símbolozinho ali do YouTube Shopping, dá uma olhadinha ali, ver quais são os produtos que a gente colocou ali e se você se interessar por alguns deles, é só clicar que você é direcionado para o varejista que está praticando esse preço. Então, uma forma de a gente trazer informação adicional e ao mesmo tempo já direcionar vocês para os produtos que te interessaram ao longo da publicação. Mas o que pega é a solução para o óculos. Então, praticamente todas as fabricantes elas vão lá e colocam a solução para quem tem óculos, que tem espaço bastante e você enfia com o óculos junto. E isso faz falta.
Se você não usa o óculos, não fica, basicamente, seu problema de visão é replicado aqui, você não enxerga as coisas nitidamente. Não é uma solução perfeita, então meu óculos não raramente eu faço algum ajuste no reverb ou no óculos do PlayStation e ele não fica bom até eu achar um ajustezinho. Às vezes o PlayStation, às vezes ele se apoia bem na lente do meu óculos e fica empurrando ele contra o meu rosto, então a longo prazo fica desconfortável. A Apple está querendo fazer a experiência o mais precisa possível, então qualquer fatores como óculos, por exemplo, poderiam interferir no design e nos ajustes ali dos leitores de visão e tudo mais. Então a solução é você precisa fazer uma lente específica para o óculos de realidade virtual da Apple. Então é uma lente feita através da Zeiss, que é uma marca super conceituada. Você sabe que o super conceituado normalmente vem acompanhado de super caro também. Você vai precisar usar a sua receita médica, obviamente, com o seu grau de distorção e fazer uma lente específica para encaixar dentro do óculos, encarecendo algo que já é caro. Um pouquinho difícil encarar para abrir a carteira e mergulhar nessa. O que nos traz para agora a conclusão. Eu acho que vai decolar? Definitivamente isso não vai passar nem perto de substituir a interação tradicional. Querendo ou não, a forma como a gente interage com os nossos dispositivos é uma coisa que a gente gosta de compartimentalizar. Então agora eu estou trabalhando, agora eu parei de trabalhar, melhor do que a sensação de estou com isso na cara e aí eu apertei um botão para ver o mundo externo, aí eu apertei para voltar aqui para dentro. É muito cyberpunk para mim, é muito distopia a gente grudado na tela, tão próximo assim dos olhos o tempo todo. Também não sei o quanto vai ser confortável. O óculos vai ter uma autonomia de 2 horas com uma bateria que você põe no bolso, que inclusive foi uma boa solução. O peso do óculos é um fator que complica bastante. E colocar uma bateria nele aumenta o peso dele sensivelmente. Achei uma boa pedida a Apple fazer uma bateria externa e, claro, você pode ligar na energia e usar infinitamente. Ou um dia completo de uso, como eles definiram, o que é um jeito estranho de falar. Tipo, se eu ligo na tomada é óbvio que eu tenho um dia inteiro. Na verdade, eu tenho horas infinitas enquanto existir energia na rede de onde eu moro. É um dispositivo que pode atingir um nicho, assim como os óculos de realidade. A Apple costuma ter um efeito de fazer acontecer mercados que estão patinando. Então, por exemplo, os vestíveis existiram por muito tempo, mas foi a Apple entrar de cabeça com o Apple Watch que realmente fez esse mercado deslanchar. Ela entrar no mercado de realidade virtual pode, enfim, dar a atração que estava faltando para esse mercado sair do nicho extremo para se tornar um nicho. Ainda não creio que a maior parte das pessoas ainda vão preferir a interação com as telas tradicionais, ou tela touch, nos seus tablets, ou nos seus smartphones, ou nos seus notebooks, e ter principalmente os comandos físicos. Eu não estou convencido com as interações através de fazer isso aqui olhando para as coisas e principalmente comandos por voz. Eu não acho que seja uma experiência consistente o bastante versus o bom e velho que funciona desde sempre, desde que inventaram teclados, e acredito que vai ser uma solução que agrade mais as pessoas. Mas vai ser preciso usar. Eu acredito que tem potencial, já que vários dos conceitos que a Apple mostrou eu já conheço, mas eu conheço executados com menos qualidade. Então, a câmera externa eu já usei do PlayStation 5, ela tem uma definição baixa, eu acredito que pode ficar muito imersivo quando você tem alta resolução. Tela do VR para trabalhar tem potencial também de ser uma interação interessante, mas acho que a maior parte das pessoas ainda vão preferir usar o bom e velho método tradicional de monitores, teclado, mouse ou suas telas touch nos seus tablets. Vai ser uma coisa bem de nicho e especialmente vai ser bem estranho essa galera toda fazendo cosplay do Lectrek, que inclusive todo mundo descobriu o nome, redescobriu o nome do mascote da Sadia, porque deve estar fazendo muitas buscas. A maior parte tem que pesquisar por mascote da Sadia usando óculos de esqui, mas ele se chama Lectrek. Não combina com ele, definitivamente ele não tem cara de Lectrek, mas beleza. Vamos esperar o lançamento dele, que vai acontecer a partir do começo do ano que vem nos Estados Unidos. E aí esperar para ver se a Apple também vai trazer para o mercado nacional e quantas a brincadeira fica em reais. Galera, para mais vídeos em que a gente dá os nossos palpites sobre tecnologias, porque a gente usou outras, mas vai saber. Talvez dessa vez ela decole. É só assinar o canal Adrenaline que vocês ficam sabendo quando um novo vídeo estiver no ar. E também dê uma olhada lá no adrenaline.com.br, onde a gente tem as nossas notícias. Então qualquer novidade sobre esse lançamento do Apple Vision Pro, a gente vai publicar por lá. E até a próxima. Tchau, tchau.